Sejam muito bem-vindos ao podcast Caminho da Prosperidade, podcast que a gente fala aqui sobre finanças, prosperidade e Deus, né? Fé na nossa vida. E hoje eu estou aqui com o Arthur Molina, meu co-host, que vai estar aqui junto comigo para a gente estar batendo esse papo. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? E então, a partir deste podcast, eu vou estar com o Arthur aqui, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos e ele vai estar direcionando o podcast para a gente poder ter um bate-papo aqui e vocês entenderem de uma forma mais dinâmica. E é contigo, Arthur. Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre os 5 passos para fazer um bom planejamento financeiro. E qual que é o primeiro passo, Fernando? Conta para nós. O primeiro passo tem alguns direcionamentos que a gente faz, mas para mim a primeira coisa é ter clareza, Arthur. Tá? A gente precisa ter clareza do nosso propósito, do que a gente está buscando, do que a gente quer para a nossa vida. Então a gente não tem como fazer um planejamento se qualquer coisa serve. Eu quero fazer uma viagem, mas eu não sei para onde que eu quero ir, eu não sei quando que eu quero ir, eu não sei quanto é que custa. Como é que eu vou fazer uma viagem se eu não tenho clareza do que eu estou buscando? Isso vale para a vida financeira, isso vale para os negócios, vale para toda a nossa ambientação. Então, primeiro eu tenho que ter clareza dos meus objetivos. O que eu estou querendo, o que eu estou buscando. Certo? Sim. Para a gente poder começar esse planejamento. Né? Saber para onde a gente quer caminhar, para onde a gente quer direcionar. Não tem como a gente saber o caminho se a gente não sabe o destino, né? Exatamente. O que eu preciso fazer para chegar, eu quero ir para a Europa. O que eu preciso fazer para ir para a Europa? Isso para mim é clareza, é saber o teu objetivo. Tu tem um destino, mas tem alguns passos antes desse destino que é quanto que custa para mim ir para a Europa? O que eu preciso para ir para a Europa? Preciso de um documento, preciso de vários documentos, preciso de uma licença para lá, um passaporte, né? Eu preciso de X valor para poder viajar. Eu preciso de uma passagem, eu preciso reservar um hotel, eu preciso de várias coisas para conseguir chegar no meu destino. Então isso é a clareza. Primeiro a gente, vamos dizer assim, a gente organiza a casa e define nossos objetivos e monta o quebra-cabeça ali para saber o que tu precisa, certo? Depois Perfeito. disso, a gente precisa ter um objetivo claro. Quando que eu vou fazer isso? Qual o período que eu vou fazer? Né? Sim. Porque, eu quero viajar para a Europa, mas eu quero viajar, mas pode ser daqui a 20 anos? Ou tem que ser daqui a 1 ano? Então, o meu objetivo ele tem que estar linkado ao tempo. Quando que eu quero executar isso? Qual é a minha meta temporal para executar aquilo? Sim. A clareza do que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando que eu vou fazer. Até porque dependendo do prazo, o caminho até chegar lá acaba mudando também, né? Exatamente, muda, e uma coisa que acontece muito é que as pessoas perdem o foco. Então, assim, você não tem a clareza, não sabe o que cada coisa no seu lugar, ela acaba colocando outras coisas na frente ali, que ela entende que é prioridade, e acaba não dando desenvolvimento para aquele objetivo. E aqui eu estou falando de objetivos macros, tá? Não é nada específico, eu estou trazendo a viagem como um principal, mas pode ser guardar um valor em dinheiro, pode ser comprar uma casa, comprar um carro, ter um filho, né? Ir num restaurante que tu deseja muito ir, só que se tu não define isso, tu não entende como é que vai funcionar, o que tu vai precisar para realizar aquilo, teu objetivo, a tua meta, nunca vai acontecer, porque tu não está priorizando, não está focando em executar e tu não sabe o que tu precisa até chegar lá. Então o primeiro passo é esse. É complexo, tem bastante coisa, mas esse é o primeiro passo. Perfeito. E agora vamos ao segundo passo. Qual que é o segundo passo, Fernando? O segundo passo é definir metas específicas. O que é uma meta específica? Tem um acrônimo ali que a gente pode trazer, que é meta SMART. Que ela tem que ser específica, tu tem que saber exatamente aquilo que tu quer. Eu quero perder 10 quilos.
específico. Eu quero perder 10 quilos, quero emagrecer 10 quilos. Né? Mensurável, ela é mensurável, ela tem uma medida, são 10 quilos. Né? Ela é temporal, eu consigo dar um prazo para aquilo. Eu preciso perder 10 quilos em 6 meses. Né? Ela é atingível, eu consigo de fato atingir a minha meta de emagrecer 10 quilos em 6 meses? Não, não é atingível, não vou conseguir fazer isso. Então eu preciso talvez de 12 meses, um ano para fazer isso. Então ela tem que ser atingível, tem que conseguir executar no período de tempo que eu estou me propondo a fazer aquilo. Então esses elementos são obrigatório tu colocar. Como é que eu faço isso? Pega uma folha de papel, escreve, quero perder 10 quilos em 12 meses. É atingível? Né? Tu responde a pergunta ali, é atingível? Sim, é atingível. Se eu ir numa nutricionista, fizer um cronograma de alimentação para mim, fazer um cronograma, ir para academia, fazer exercício, fazer várias atividades, eu vou conseguir atingir isso? Sim. Um tempo já estipulou, em 12 meses. Certo? Então, assim, imensurável, já tem uma meta que é o valor do quantidade de quilos que tu quer perder. Então, tu tendo esse cronograma, esse entendimento, tu consegue atingir a tua meta. E isso serve não só para perder peso, para guardar um dinheiro, para viajar, para abrir uma empresa, para qualquer meta que tu tenha. Eu quero faturar mais na minha empresa. Cria tuas metas ali e vai criar o que tu precisa fazer e se realmente tu vai conseguir atingir. Porque daqui a pouco, eu faturo 50 mil, eu quero faturar 200 mil. É possível tu sair de 50 para 200 mil em, sei lá, 3 meses? Talvez não. Mas talvez seja possível em 6, em 1 ano, em 2 anos tu conseguir triplicar o teu faturamento. Mas tu tem que saber se realmente é possível e tu vai focar em fazer aquilo. E a meta é muito importante tu definir, que é o teu alvo. A meta é teu alvo. Tu tem que ter um alvo para conseguir seguir aquilo. E a gente vai notando como esses passos acabam se linkando entre si. Que nem o exemplo da viagem que ele falou. Eu quero ir para a Europa. Mas a Europa tem mais de 20, 30 países. Para qual país que a gente vai? Exatamente. Não tem como fazer uma viagem e visitar os... Até pode, se tu vai ficar um bom tempo lá, tu consegue visitar todos os países. Mas agora, se tu vai ficar uma semana, tu vai conseguir em 2, 3 países, talvez, algumas cidades, mas tu não vai conseguir ter um bom proveito. Então, tu tem que... A meta, ela te traz o quê? Um afunilamento para te ser cada vez mais específico. Eu quero ir para a Europa, mas eu quero ir para onde? Para Paris ou para Grécia? Sim. É porque é diferente. Grécia é uma coisa, Paris é outra. E, tu consigo ir nos dois? Consegue. Mas tu vai ter verba suficiente, tu fez um planejamento que consiga tu estar em um ambiente e depois ir para outro ambiente que é longe, não é próximo, vai ter um custo maior ou não. Então, tudo isso é dentro da tua meta, tu vai conseguir desenvolver e ver as possibilidades de atingir aquilo. Esse é o planejamento com inteligência, né? E qual que é o terceiro passo? O terceiro passo, meio que eu já falei aqui, que é tu colocar no papel. Tu precisa colocar no papel, tu precisa trazer para a realidade, porque se isso ficar na tua cabeça, ele só está na tua cabeça, ele não vai, é uma ideia, ele não vai se realizar. Quando tu coloca no papel, pelo menos 80% da possibilidade de aquilo ser realizado é muito maior. Então tu precisa trazer aquilo para uma realidade, tu precisa trazer para o mundo real. E quando tu escreve, tu está materializando as tuas ideias, tu está materializando a tua vontade de fazer alguma coisa. Não só para planejamentos, mas, por exemplo, eu sempre ouvi dizer que se tu tem um problema e tu consegue pôr ele no papel, metade dele está resolvido. É verdade, funciona também para outras coisas, né? O foco é a meta, mas qualquer tipo de problema, qualquer tipo... eu tenho uma ideia para executar um novo projeto. Se tu deixar no âmbito das ideias, aquele projeto não vai funcionar, ele não vai sair, porque está muito na criatividade, ele está muito no ar.
E aí, quando tu traz para o papel, tu começa a ver possíveis pontos ali de melhoria, alguns gaps, algumas coisas que tu pode fazer diferente. Daqui a pouco começa a estruturar aquilo, só por tu estar escrevendo, tu já começa a entender o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, colocar no papel qualquer coisa que tu tenha de ideia, de possibilidade, de problema, ele vai trazer uma realidade, uma solidez para aquilo que tu está pensando muito maior. Então, eu aconselho sempre trazer e colocar no papel todas as Sim. tuas coisas. Tem gente que utiliza muito um diário, né? Antigamente utilizavam muito, hoje as pessoas têm outras formas de utilizar. Mas um diário de escrever o que acontece no seu dia a dia. E depois eles fazem uma análise. Eu gosto de trazer muito assim o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Que Esse é bom. ele é muito bom. Ele traz ele traz essa dinâmica de escrever um diário das coisas que acontecem na tua vida, no dia a dia, e depois tu fazer uma reflexão. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia ter falado de diferente e eu não fiz e eu poderia ter um resultado diferente? Para as metas, problemas, qualquer coisa, colocar no papel é a mesma coisa. Tu vai conseguir ter uma reflexão daquilo que tu está fazendo e poder mudar aquilo. Até porque na nossa cabeça, para um único pensamento, a gente tem diversas versões, diversas opções, a gente não consegue se organizar mentalmente para realizar aquilo. No papel, a gente começa a ter uma linha de raciocínio. É verdade. E nesse mesmo livro que tu falou, se eu não me engano, também diz sobre essa questão do papel quando a gente tem ideias. Porque às vezes a gente tem uma ideia e deixa para anotar depois, para pensar nisso depois, essa ideia se perde. E às vezes é uma ideia literalmente de milhões, é uma ideia que pode mudar a tua vida, mudar a tua situação. No livro tem um exemplo que ele acordava no meio da noite, quando tinha uma ideia, podia ser 3, 4, 5 da manhã, e ele anotava. Exatamente. Funciona super bem. Eu não tenho o diário, mas eu tenho um grupo no WhatsApp. Quando eu tenho alguma ideia, algum insight, eu vou lá e escrevo isso. Ou até nos meus blocos de nota no celular, que para mim é mais prático utilizar isso. E eu vou colocando ali. Depois eu volto, reviso ou dou andamento ou não. Daqui a pouco é uma ideia que só surgiu a ideia e ficou ali e ela não vai entrar no meu processo de execução. E tem outras ideias que acabam entrando. Então, isso é muito viável. E o legal, assim, de tu começar a colocar no papel é que tu começa a criar hábitos, começa a criar uma rotina de fazer isso e tu começa a exercitar o foco, porque tu vai ter várias possibilidades e tu vai ter que escolher uma delas para fazer, né? Então, acho que é bem prático isso. O grupo de WhatsApp hoje é o nosso diário moderno. Exatamente. E qual que é o próximo passo? O quarto passo seria, né? Sim. Agir com disciplina. Eu acho que é muito importante. E aí a disciplina é o quê? O foco não é tu fazer um pouquinho de cada coisa. Eu tenho isso, eu vou fazer isso 10%, depois essa outra demanda 10%, depois uma outra demanda 10%. É tu pegar e todo o resto, tu escolher uma única coisa e tu focar naquilo ali e desenvolver aquele projeto, aquela meta, até tu chegar no resultado que tu busca. E o resto fica para depois. É claro que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não consegue deixar de fazer todas as coisas e focar só em uma coisa. Então tem que ter um desenvolvimento disso. E aí eu quero trazer uma técnica que eu gosto bastante, que é a técnica de bloqueio de agenda. É uma técnica revolucionária e muito simples, que é o quê? Se tu usa uma agenda de papel ou uma agenda do celular, ali, o Google Agenda, por exemplo, tu vai pegar no teu dia a dia e tu vai bloquear um horário para te executar o teu projeto. Então, ali dentro da tua agenda, tu vai colocar ali bloqueio de agenda para a execução do meu projeto X. E naquele período que tu bloqueou a agenda, o que tu vai fazer é executar o teu projeto. Porque senão, tu não vai ter foco, tu nunca vai tirar ele do papel, tu não vai tirar a tua meta do papel. Então, eu quero perder 10 quilos em 12 meses. O que tu precisa? Eu preciso ir no nutricionista, ter uma receita ali de alimentação, e eu tenho que seguir o que foi pedido, os horários que tem
para mim me alimentar. Então eu tenho que seguir uma rotina, tenho que seguir um planejamento, eu tenho que seguir uma disciplina, eu tenho que ter disciplina para fazer aquilo. E disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que tu não queira fazer. E é isso que diferencia tanto da motivação. Motivação. Principalmente por conta da academia, por exemplo. Tem pessoas que só vão quando estão motivadas, quando estão afim. E depois elas se questionam porque não tem resultado. Porque a motivação é um motivo para a ação. Ela depende muito do teu ânimo, por exemplo. Eu acordei e eu quero virar marombeiro. Aí tu vai para academia. Mas amanhã tu não tá com essa disposição para fazer isso. Aí tu já não vai para academia. Agora eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, tu vai para academia mesmo que tu não queira ir para academia. Pode estar caindo chuva de parafuso que tu vai levantar e tu vai ir para academia. Por quê? Porque tu tem um cronograma, tu colocou isso como meta e tu vai ser disciplinado e tu vai fazer aquilo que tu tem que fazer, mesmo que tu não queira. Né? Comer bem, mesmo que tu não queira. Eu quero comer um X hoje. Não, mas tu tem que comer uma salada, um frango e uma batata doce. E tu vai comer aquilo porque tá dentro do teu cronograma, tá dentro da tua meta, tu tem que seguir. Porque tem que fazer. Porque tem que fazer. E para mim essa é a parte mais difícil que eu vejo, que as pessoas mais sofrem na hora de um planejamento financeiro. Principalmente na questão de guardar dinheiro. Porque no momento que guardam uma quantia de dinheiro, essa quantia geralmente eles usam para comprar roupas, para comprar um lanche, um hamburgão, que nem falou, um X-Bacon. E se privar disso para as pessoas é a parte mais difícil. É porque o que acontece? Tu vai guardar um dinheiro, um valor, por guardar, por daqui a pouco ter uma segurança. E tá tudo certo, e tem que ter uma segurança mesmo. Mas tu não tem um objetivo para aquele valor. Simplesmente ele está guardado e o momento que tu acredita que aquele valor é necessário, tu vai gastar ele. Agora não, eu estou guardando dinheiro para fazer uma viagem. Então aquele dinheiro é para fazer a viagem, não é para outra coisa. Eu tenho um dinheiro guardado que é para manutenção do meu carro, para quando tiver algum problema no meu carro, eu conseguir resolver. Então aquele dinheiro é para resolver, não é o dinheiro da viagem. Eu tenho outro valor reservado para atividades, para lazer, etc e tal. Aquele dinheiro é para usar para isso. Então tu vai destinar, tu vai dar nome pro dinheiro, para as coisas que tu quer usar, para te poder ter um objetivo, porque senão ele vira uma coisa só e o dinheiro está disponível. Eu quero comprar um blazer novo, eu quero comprar um relógio novo, eu quero comprar um tênis novo, eu vou lá e eu compro porque eu tenho disponível aquele valor. Só que ele não é um dinheiro que está disponível para qualquer coisa. Ele é um dinheiro que é para uma construção de futuro. E ele tem que ter esses objetivos de construção. Para que é o dinheiro para me utilizar daqui a 5 anos? Ele tem que estar desenvolvido para isso, certo? Sobre essa questão de deixar o dinheiro todo junto, separar para manutenção do carro, da viagem, hoje em dia os bancos têm as famosas caixinhas, né? Que ajuda muito nisso. Não, funciona super bem. Eu aconselho, se tu é um guardador de dinheiro, está começando a poupar, funciona super bem, porque ali mesmo tu consegue dar nome para o teu dinheiro. Mas depois disso, o que tu vai fazer? Tu vai colocar percentuais. Eu tenho R$1.000, 10% é para isso, 10% é para aquilo, 20% é para aquele outro. Então, de R$1.000, só consigo usar 10% para novas compras, para com guarda-roupa e alguma coisa assim, né? Então, 10% é para lazer, 10% é para educação. Então, aquele valor tu consegue utilizar porque tu direcionou, tu não colocou, não dividiu o valor, mas tu direcionou qual é o percentual que eu tenho disponível para gastar. Então, também é uma boa opção. Sim, eu utilizo e ajuda bastante. E ainda rende um pouquinho. Vamos para o último passo? Último passo é revisar e ajustar constantemente teu planejamento. Então, se tu tá com um planejamento, vamos dizer assim, de médio a longo prazo, tu tem que fazer checkpoints, que é em algum momento mensalmente, trimestralmente, semestralmente, eu vou analisar como é que está o meu planejamento, o que eu já executei
e o que que eu preciso corrigir, porque a alteração de rota vai acontecer a todo momento. Então, eu quero ir fazer uma viagem para a Europa daqui 12 meses, e eu preciso de X valor para isso. Vai acontecer algum problema ali no meio, e talvez tu não consiga guardar o valor que tu precisava, e talvez tu tenha que buscar outros recursos, ou guardar um pouco a mais em um determinado mês, porque houve algum desvio de rota ali, né? E assim sucessivamente, eu quero perder peso, quero emagrecer, né? Que é o exemplo que eu estou mais usando aqui, quero perder 10 quilos em 12 meses. Chegou no terceiro mês, eu perdi 1 quilo. Show de bola, já tive uma evolução. Depois de 6 meses, eu perdi 4 quilos. Tive uma evolução. Mas será que eu não poderia ter perdido um pouco mais? Será que eu não fiz alguma coisa errada ali no meio? Entendeu? Sim. Então tu vai ajustando o teu planejamento conforme vai andando. Desculpe. Até porque de tempos em tempos, por exemplo, daqui 6 meses eu posso estar guardando mais dinheiro para determinada meta que eu quero, ou eu preciso começar a guardar menos porque eu não tô suportando financeiramente. Exatamente. Então essa avaliação tu tem que fazer periodicamente para tu conseguir desenvolver melhor o teu planejamento. E aí daqui a pouco, eu decidi que eu não vou na viagem, eu não vou na cidade tal. Então aquele valor eu vou deixar para gastar em alguma coisa na cidade Y, que eu já defini que é o principal ponto que eu vou estar. Então, talvez tu não precise daquele recurso, tu vai usar aquele recurso para uma outra coisa. E essa revisão é importante fazer mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente? Não tem uma regra fixa, tá? Mas é importante tu criar um checkpoint. Se é uma meta muito de curto prazo, eu preciso fazer alguma coisa, executar e ter um resultado dentro de 30 dias, pelo menos um checkpoint ali semanal tu tem que ter para corrigir, porque daqui a pouco é que nem vendas, tá? Eu tenho metas de vendas mensais. Aí eu chego lá no dia 25, 28 do final do mês e eu vou ver se eu tô batendo a meta ou se eu não tô batendo. Aí eu fico que nem um louco querendo fechar minha meta nos últimos 2 dias do mês, sendo que eu poderia ter revisado a minha meta diária ou semanalmente, para não deixar que no final do mês eu esteja com uma diferença muito grande. Por exemplo, eu quero vender 100 mil reais. Só que eu cheguei no dia 28 do mês ali, eu vendi 70 mil. Em 2 dias tu vai conseguir vender 30 mil? É inviável. Sim. Dependendo, claro, o que tu vende, né? Daqui a pouco tem algo agregado, de valor agregado, tu vai conseguir em uma venda, tu bate isso. Mas tu poderia ter dividido esses 100 mil em 30 dias e tu vai ter uma meta menor diariamente. Então, todos os dias tu tem que bater aquela meta pequena, que tu dividiu a tua meta diariamente para bater. E aí tu vai fazer um checkpoint. Eu posso fazer diário, semanal. Diário eu não bati. Teve 2, 3 dias que eu não bati a minha meta. Mas na semana eu bati minha meta. Então, não teve dias que eu vendi mais do que eu precisaria. E eu não vendi em outros dias. E assim tu vai fazendo controle para saber se tu tá atingindo ou não. E aí tu vai fazendo os ajustes. Beleza, esses dias eu não consigo vender tanto, mas nos outros dias eu consigo vender melhor. Então eu vou colocar meus recursos em vender melhor nos dias que mais me dão fluxo. Eu acredito que independente do intervalo de tempo entre cada checkpoint, se vai ser semestralmente, trimestralmente, no início é importante a gente já verificar e fazer os ajustes logo na primeira, na segunda semana, porque, de novo, aquela questão da nossa mente, depois quando a gente passa para o papel acaba mudando um pouco, e na hora de executar muda mais ainda. Concordo contigo, acho que é bem importante porque assim, na primeiras semanas ali do planejamento, tu vai precisar saber se realmente é aquilo e tu vai ter que criar um processo de como executar aquilo, né? Vamos trazer de novo para perda de peso. Primeiro, tu vai ter que marcar uma consulta com uma nutricionista, tu vai ter que procurar uma academia que fique próximo ali, que tenha um horário confortável para te poder ir na academia. E, além disso, tu vai ter que te organizar os teus horários para te conseguir
suprir isso. Daqui a pouco, eu como sempre fora, eu vou ter que mudar minha organização interna e eu vou ter que começar a cozinhar. Isso muda uma dinâmica familiar de forma assim radicalmente. Então eu vou ter que organizar para cozinhar e ter minhas marmitinhas ali para poder me alimentar da forma correta. Eu vou ter que ver a minha roupa para eu poder ter disciplina e sair na academia. Então essas primeiras semanas sim é muito importante para te ter essa dinâmica e saber que tu vai conseguir aplicar aquilo. Porque se tu não souber, daqui a pouco tu vai desistir no meio do caminho e porque tu não criou esse ambiente para conseguir executar o teu planejamento. Então eu concordo plenamente. Excelente. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida dos 5 passos? Vamos lá? Então, a gente precisa, o primeiro ponto ali, ter clareza, saber tudo que está na mesa ali que tu precisa. Depois disso, a gente definir as metas. Então, precisamos definir as metas. Terceiro passo, colocar tudo no papel. Papel, planilha, sistema, não importa, mas é escrever e colocar o que tu precisa ser feito. No quarto passo, ter disciplina. Saber que não vai ser fácil, ter foco e constância que tu precisa seguir aquele planejamento que tu definiu. E no último passo, revisar tudo que tu tá fazendo periodicamente e ajustar constantemente, porque nem sempre tu vai seguir o mesmo planejamento e vai dar tudo certo. Tu vai ter que fazer mudanças ali e se adaptar para conseguir chegar no resultado que tu busca. Excelente. Agora é a vez de vocês. Escolham uma área da sua vida e aplique esses 5 passos. Muito bom. Você vai ver como o planejamento abre diversos caminhos. Segue a gente no Instagram, e no YouTube, Spotify e compartilhe para o máximo de pessoas possível. É isso então, Fernando? É isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e espero que esse conteúdo ajude vocês aí no dia a dia de vocês e nos planejamentos que vocês têm, nas metas que vocês têm para a vida de vocês. Um abraço. Abraço.